Olá pessoal, Eduardo Correia, aqui com mais um vídeo. Nós vamos tratar hoje um aspecto importante sobre o motorista operacional. Quando eu falo motorista operacional, ele pode ser militar ou não, pode ser um civil também, um policial civil, pode ser policial ou não, pode ser um agente de segurança, tá? Ou um motorista particular, caso me esteja dirigindo para uma autoridade ou para uma pessoa importante, para um rico, no carro blindado ou não. Por que eu estou trazendo essa informação para o senhor hoje? Essa informação. Recentemente, aqui no Rio de Janeiro, morreu um motorista num carro blindado, tá? De que maneira? O motorista foi emboscado, tá? Emboscaram o carro dele e eliminaram o motorista apenas, tá? Mas aí, eu refletindo sobre isso, entendi alguns aspectos sobre o carro blindado e eu vou abordar sobre esse assunto hoje. Eu gostaria de trazer, porque eu sou motorista militar, tenho curso de motorista militar, trabalhei na área de motorista militar, trabalhei como motorista de escolta armada e fiz outros cursos de direção evasiva, defensiva e ofensiva. Entendo um pouquinho do assunto e gostaria de mencionar algumas coisas, algum aspecto. Não vou abordar todo o assunto, porque não tem como. Eu vou falando de acordo com a medida que vai acontecendo alguns fatos, eu vou trazendo para os senhores, mas hoje eu gostaria de trazer esse assunto específico. E aí, pessoal, eu gostaria de direcionar aquele profissional que coloca a mão no volante. Às vezes você é motorista aí particular, não, você é motorista normal, particular da sua casa, residência, seu veículo. E aí você não tem alguns conhecimentos técnicos de direção, de evasão e de combate veicular. Ainda entramos no combate veicular, que é você portar uma arma e você fazer as conduções, as suas técnicas dentro de um veículo. Ainda mais dentro de uma crise. Então, quando você é um profissional que você coloca a mão no volante, você tem que entender o grau de risco que você está submetido. Então, preste atenção, você não está passeando. A última empresa de escolta armada que eu trabalhei, eu vi que as pessoas estavam brincando, estavam passeando. Isso me consumiu. Foi por isso que eu pedi desligamento da empresa. Eu estou falando mal dos meus colegas de trabalho. Não me entenda mal. Eu só estou dizendo a forma que eles se conduzem na direção. Totalmente amador, não é profissional. Então, pessoal, quando a gente busca o conhecimento, a gente busca algumas informações, é para passar adiante. Eu não vou morrer com o meu conhecimento. É contra a minha natureza morrer com o meu conhecimento. Eu quero trazer o conhecimento para todos. Não é à toa que eu estou aqui no YouTube, meu canal não é remunerado e eu estou disponibilizando tudo que eu sei para os senhores. Tá? Então, senhores, olha só. Quando a gente fala motorista, você é o primeiro alvo. É fato, histórico, fato. O lado mais vulnerável do veículo é o lado esquerdo, para quem utiliza veículo aqui no Brasil, em outros lugares que tem a mão esquerda. Nós dirigimos do lado esquerdo. Os ingleses e outros países dirigem, são poucos, né? Japão, dirigem do lado direito. Então, o que se aplica aqui é diferente do que se aplica lá, mas é tudo dentro de um contexto, é tudo dentro da mesma ideia. Então, no Brasil, o lado vulnerável é o lado esquerdo do veículo. Por isso que, normalmente, o agente de segurança mais forte, um poder de fogo maior, ele se posiciona nesse banco. Beleza? Posiciona nesse banco e invertido. Ele está invertido tanto na horizontal quanto na vertical. Tá? Por quê? Se os disparos vier por aqui para tentar alvejar o motorista, passa direto, não acerta ele aqui. Passa direto.
Se os disparos vier lateralmente, vai vir em cima do motorista e vai passar. Não vai acertar o agente de segurança que está ali com poder de fogo maior. Por isso que esse banco também é crítico, porque quem vier vem em cima do motorista. Como é que você para um veículo blindado ou não? Motorista é o primeiro alvo. Então, pessoal, cuidado. Assumiu direção, você tem trabalho em dobro. Você está conduzindo a viatura, você tem que ter cuidados com o trânsito, cuidado com o pedestre, cuidado com toda a sociedade, cuidado com o criminoso e de que forma você vai conduzir esse veículo. Então, depende muito de habilidades, de direção, reflexo, depende da sua sagacidade, da sua malícia, e você tem que processar todos esses dados em frações de segundo. Tem que entender os veículos que estão ao seu redor. Alguns veículos trazem aspectos importantes para nós. Se ele está pesado, se ele está arriado na parte de trás, se tem gente no veículo, se ele está muito lento, se é um veículo de boa capacidade e ele está lento, se é um veículo que está fechando muito, está aproximando muito ali, você tem que ter cuidado. Na retaguarda também, se o veículo vem pela retaguarda encostando em você, você tem que entender alguns aspectos, algumas coisas que são dados para que você possa processar. Então existe método, uma das situações que eu falo muito, menciono muito, é a segurança segura. A distância segura, perdão. A distância segura não é nada mais, nada menos que a direção defensiva ensina. É você dar uma distância do veículo da frente para que você tenha um espaço de manobra. Isso eu canso de falar em vários vídeos. Espaço de manobra. E no espaço de manobra, você entender que também não tem alguém atrás de você te fechando. Porque na grande maioria das emboscadas, 2 veículos encostam. Um atrás, um na retaguarda e na dianteira. Eles fecham você e aí desembarcam e aí você está preso naquela situação. Se for um veículo blindado, mesmo com um veículo blindado, a parte mais vulnerável, vou colocar em vermelho para fortalecer aqui, a parte mais vulnerável é a parte da fechadura, onde a blindagem é vulnerável. E a fechadura, ela fica na direção do seu braço, praticamente aqui, seu peito e seu coração, tá naquela posição ali. Então, se você vier com uma capacidade de fogo elevada, 762, por 51 ou por 49, né, que é o AK, que é muito utilizado aqui no Rio de Janeiro, ou o FAL, ou até mesmo uma plataforma da Coach, né, um R10, perfura aqui. E aqui no Rio de Janeiro não é novidade ter esses armamentos na mão de marginal. Em outros estados aí é até um pouco mais difícil, tá? Não adianta perfurar com 9mm, 380, 40, que não vai perfurar, 45, não vai perfurar não. Mas, se vier com um poder de fogo elevado, vai perfurar sim. Então, o que aconteceu aqui no Rio de Janeiro? O camarada ficou preso, ele não conseguiu fazer manobra, então não adianta você ter um veículo blindado se você não tem um conhecimento técnico. Não adianta. Eu já cansei de falar aqui. Ferramentas, você tem que saber utilizar as ferramentas. Não adianta eu ter uma arma, atirar em alvo estático, alvo parado, que eu cansei de falar sobre isso, e quando você a adrenalina sobe, quando você tem que se movimentar, quando você tem que buscar caçar o inimigo e se esconder ao mesmo tempo, e aí você não tem a capacidade técnica para aquilo. Você não consegue controlar a adrenalina no teu corpo. Lógico, a adrenalina você não controla, mas você controla as ações. Então você vai perder os sensos, o tato mais sensível, você vai perder um pouco da visão, você vai perder um pouco da audição,
Você vai se transformar num animal que está em estado de sobrevivência. Então, para isso, é o que eu sempre falo: treinamento, 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 treinamento. Se colocar naquela condição em várias hipóteses, várias situações. Aonde eu posso fazer isso? Correr, eu não sei onde eu posso fazer isso. Pessoal, a iSoft vai jogar, vai brincar, se divertir, mas leve a sério. Vai lá, tenta se estressar. Tenta não brigar com o teu coleguinha, quando o teu coleguinha faz algo errado dentro do iSoft, porque o iSoft é um esporte, nem todo mundo está ali treinando. Tem muita gente que está ali brincando. E aí, igual um jogo de futebol, que fica acalorado, os dois lados querem vencer, e aí quando os dois lados querem vencer, um acaba burlando a regra, burlando a regra do jogo, do esporte, e aí tem-se uma discussão. É ali que ali é o ponto-chave da questão. É ali onde você respira fundo, aí que você tem que ser o profissional. Respira fundo. Já aconteceu comigo várias vezes, já discuti, já saí da linha. Estou falando isso por experiência. Hoje não. Hoje eu já não discuto, né? Não brigo. Calma, irmão. Brincadeira, isso aqui é soft. Calma, calma. E ali você vai entendendo que a tua adrenalina está no alto, a mão está tremendo. Você tem que controlar a máquina, você tem que ter habilidade com a máquina tem que ser muito próxima de uma arma de fogo. Para quê? Para que você tenha essas habilidades configuradas. Então, uma situação que aconteceu comigo, minha munição acabou da pistola, a pistola parou aberta, eu nervoso, não vi a pistola aberta. Quando eu vi, acabou a munição. E o moção estava nervoso com o fato, com a competitividade. Tirei o carregador, baixei a cabeça para pegar o outro carregador, inocentemente tomei um tiro no nariz, rebentou meu nariz aqui. Beleza? Se fosse vida real, estava morto. E ali eu vi, porque sangrou aqui, é bem vascularizado, então sangrou bastante o nariz, sangrou. Aí eu vi o sangue, a cor vermelha, o meu sangue, na minha mão, numa luva tática, numa arma, eu entendi a realidade, eu entendi a complexibilidade do combate. Então, eu digo para vocês já que o iSoft ele é importante, muito importante. Isso foi no começo, tá? Isso lá no comecinho. Hoje eu já não erro mais. Hoje acabou a munição, deu algum problema, eu não busco mais sanar, eu busco abrigo. Me abriguei, me escondo, aí sim, ali vou ver, ali eu vou sanar a pane abrigado. Então, é onde eu falo muito sobre abrigo, abrigos e cobertura. Tem que entender fundamentos de abrigo e cobertura. Tem que colocar na prática. É o iSoft que vai te dar condições físicas, condições mentais, psicológicas. É ali. Depois você vai num clube de tiro. Faça num clube de tiro uma adaptação das suas habilidades. E aí você escuta o estampido, tem o recuo da arma, tem o cheiro da pólvora, e aí você faz uma mescla daquele conhecimento do campo em movimento e do disparos propriamente dito. Beleza? Então, senhores, eu vou falando aqui é um assunto sério, não é assunto de brincadeira não. Tudo aqui eu levo muito a sério. Quem me conhece sabe que eu levo tudo a sério. Eu tanto levo a sério como eu cobro quem está no meu lado. Quem está comigo sabe que eu sou chato. E eu menciono tudo isso o tempo todo. Eu busco sempre o melhor, a performance. Então, senhores, quando a gente fala sobre o motorista ele é o primeiro alvo. Então, se você coloca seu veículo, você entra numa área de risco, você não pode estar no meio de uma rua aberta. Ah, Correia, como é que eu faço isso se não tem condições? Se não tem condições, beleza, tem situações que a gente não se aplica. Nem sempre nós conseguimos aplicar as técnicas. Você entrou numa rua larga, uma rua hostil, você tem que buscar um abrigo, mesmo no veículo. Como? Eu vejo lá na frente um caminhão, um carro estacionado, eu vejo lá na frente uma árvore, eu vou direcionar o meu veículo, mesmo que eu esteja numa via, eu vou direcionar meu veículo naquela posição, eu vou deslocar o meu veículo naquela posição. Então você desloca o carro em direção a outro carro. Quando chegar próximo, você desvia e sai buscando um outro que estiver na frente. Normalmente é mais veículo, né?
Mas na rua, na via, nós temos às vezes caçamba de lixo, nós temos curva. Eu não vou abrir uma curva se eu é uma mão única, é uma mão única fazendo uma curva. Eu não venho aqui porque aqui eu tenho um ângulo de visão maior para enxergar. Beleza, eu posso abrir para ter um ângulo de visão para enxergar. Só que se o inimigo estiver nessa posição aqui, ó, ele me pega muito mais fácil. Beleza? Então o que eu faço? Eu fecho o meu ângulo de visão para mim ter uma proteção nas margens do outro lado da via. Então isso tudo são técnicas sobre direção tática. Eu falo direção tática, eu pego isso aqui tudo. Direção, combate veicular e tudo mais, e faço a direção tática. É um curso específico na qual eu passo todos os detalhezinhos que eu peguei na pista, que eu tive maldade, que eu enxerguei, entendeu? Então use o veículo também da mesma forma que você faça uma condução de patrulha. Você não faz a condução de patrulha, condução individual, você não busca um abrigo e depois se desvia do abrigo e vai andando em direção ao abrigo. De lanço em lanço eu faço o meu movimento. Então, eu só faço progressão de lanço em lanço, de um ponto seguro a outro ponto seguro, a um ponto mais seguro ou menos seguro. Mas pelo menos eu estou indo de lanço. Então, veicular é a mesma coisa. Projeta na sua mente, cada 100 metros eu busco um veículo. Então, você não vai andar em zigue-zague Você não vai andar em zigue-zague. 100 metros você demora a chegar. Então, você posiciona teu carro um pouquinho para cá, vai na direção daquele veículo. Quando estiver muito próximo, está vendo que não tem inimigo nenhum, se desvia, busca outro veículo, joga um pouquinho para a direita ou para a esquerda, na direção do outro veículo, e você vai se escondendo no trânsito. Isso é técnica, se esconder atrás de outro veículo. Quais os veículos bons para você se esconder? Ônibus, caminhão, veículos pesados, é o excelente, é o 10. Quando não tem, a gente busca o quê? Menores, uma picape, uma van. Quando não se tem van, picape ou carro de médio porte, a gente busca um de pequeno porte normal. Beleza? Então você vai se posicionar onde? Vou parar meu vidro colado com o vidro do carro do lado? Claro que não. Aqui não tem uma coluna? Então eu vou sempre parar o meu veículo, a minha cabeça tem que estar apontada para a coluna do carro do lado. Então eu paro, eu venho aqui. Eu nunca emparelho 10 a 10. Eu sempre busco um pouquinho para trás. Eu buscando um pouquinho para trás, eu estou escondido de quem vem pela esquerda. Minha cabeça está na direção da coluna do carro do lado. À direita, eu posso olhar normalmente. Pescoçar o tempo todo. Mesmo que o cara venha à esquerda, ele talvez não me veja, porque eu estou um pouquinho recuado. Se ele vier numa direção considerável, eu consigo enxergar, porque eu vou buscar a minha visão através do vidro, através da pessoa que estiver dirigindo ou estiver no carona, e eu posso também buscar ângulo de visão. Eu estou na vantagem, eu que estou escondido. Então você tem que analisar esses fatos. Então chegam um pouquinho para trás, ou chegam um pouquinho para frente. Para frente você está exposto. Então o ideal é que você parelhe o seu veículo um pouco para trás do carro que está na esquerda. O carro que está na direita, você também pode utilizar essa técnica. Mas o lado maior de risco, o lado crítico do veículo é o lado esquerdo. Então se preocupa em corrigir a esquerda e a direita você fica olhando. Você toma apesar que você vai ter um canga do lado ali para te orientar, para te ajudar. Pessoal, os aspectos sobre motorista são aspectos críticos que eu preciso alertar os senhores. Esse vídeo ele veio para alertar as condições de combate quando você assume a direção. Pode ser policial militar, policial civil, pode ser um policial penal, pode ser um guarda municipal, que eu dou muita instrução na guarda municipal,
pode ser um agente de segurança pública ou privada, ou militar da ativa. O curso que eu fiz de motorista militar não menciona nada disso aqui. Beleza? Isso aqui eu aprendi em cursos particulares, aprendi com conversa com amigos e botando em prática na rua. Já trabalhei muito com policiais militares na segurança privada. Policiais militares de elite, policiais da Polícia Civil, do CORE. Então a gente começa a conversar sobre alguns assuntos, alguns aspectos. A gente observa algumas coisas, tá? Então aí você começa a entender alguns mecanismos de defesa. Aqui no Brasil, lamentavelmente, não se cria manual. Não se cria manual. Aqui tem um hábito de esconder o conhecimento para que o conhecimento não vaze para o lado oposto. Então aqui não se cria. Difícil. Um dia, quem sabe, eu posso criar alguns livros, alguma literatura sobre o assunto, mas eu posso até ser processado. Beleza? Então, dependendo da situação, senhores, é dessa forma que se conduz. Tome muito cuidado, você motorista militar. Não é brincadeira, você está em evidência, tá? Evidência full, tá? Evidência em tudo. Na sua condução, na sua forma, na sua postura, na sua educação. Você está em evidência. Muita atenção. Eu peço aos senhores que quem pegar na direção tenha muito cuidado. Beleza, pessoal? Fique com Deus e até o próximo vídeo.